aqui a gravação. Não dá pra ver, mas eu tô com uma cobertinha em formato de acelga. Cara, quando o seu irmão me Quê? mostrou essa cobertinha, eu achei que era zoeira. Eu falei que não dá pra ver, mas eu tô com uma cobertinha que tem formato de acelga. Dá pra ver, tipo, aqui é só as A folhas. selga? É. Gente, Entende eu por tô que de eu achei que era roupãozinho. mentira? Tão friozinho que tá. Não, é verdade, é muito confortável, é muito gostosinha. Então vamos lá? Bora. Vou pegar meu Kindle aqui, peraí. Olha, eu não preparei uma reunião muito elaborada. A verdade é que eu praticamente não preparei nada. Porque eu deixei pra última hora. E acontece que minha última hora, que no caso foi hoje, foi tão corrida, que eu não consegui nem sentar na privada pra fazer as coisas que a gente faz geralmente. E eu parei, tipo, não parei na verdade, eu sosseguei agora pra participar da reunião e já vou voltar depois a trabalhar de novo, né? Vamos dizer assim. Então, tipo, eu vi as coisas enquanto tava jantando ali, foi 8 da noite, eu tava jantando, daí eu comecei a pesquisar algumas coisas para trazer aqui para vocês. Mas se vocês souberem curiosidades, que quiserem adicionar informações também, vocês estão livres para fazer comentários, tá bom, galera? Trabalhar não é desculpa não, viu? Já falei isso pra mim aqui nesse grupo. Não, mas não é Bichos. desculpa. Eu preparei a reunião, eu li o livro e aqui eu tô. Vamos ver se eu tô dando desculpa. Não tô. Só não consegui fazer uma coisa mais elaborada, assim, igual eu gosto de ver mais aspectos e tal. Ah, mas eu acho que esse livro também já vai render muita discussão. Você leu, Lucas? Ou você já tinha. Eu sei que você já estava com o livro, mas você leu agora ou você já pegou Não, no que então, tinha lido eu antes? tinha lido. Aí o que eu ia fazer? Eu tinha marcado algumas partes e eu falei, eu vou reler as partes que eu marquei só pra eu lembrar como é que é a história. Mas aí eu tive uma interpretação muito diferente do começo da história. Eu falei, vou ler ele inteiro de novo, porque ele é curtinho mesmo. Uhum. E assim, é muito bizarro, porque parece que é outra pessoa que tá lendo. Mas a gente conversa sobre Do isso que você depois. tinha lido antes, do que você leu agora? É, Que coisa, mas faz muito tempo que você leu? não, faz tipo 2 meses, 3 no máximo. Lembra que eu vi lá no Caramba. seu perfil lá, que era recente, que você tinha Um comprado. novo homem. Uma nova. É outra pessoa. Em constante evolução. Ou Você não regressão, Depois sabe né? de- sua vida, ó. É depois de Dostoiévski que a gente muda. Pode ser Verdade. também. Depois No de meio tempo a gente Misery. leu Noites Brancas. Mas enfim, só pra saber mesmo que no Misery também você pegou um livro que você já tinha lido, né? Você tá dando um azar nesses livros que a gente tá pegando. Nada, é bom, porque é sempre legal conversar sobre as histórias. Sim, que às vezes você leu sozinho e não tem nem pra fofocar, né? Uhum. Mas enfim, eu comecei separando aqui algumas coisas da bibliografia da Clarice, não sei se vocês conhecem, eu já conhecia assim um pouco pelo que eu estudei na universidade, né? O fato dela ser uma escritora do modernismo, terceira geração, aspectos do modernismo, né? Essa regionalidade, esse migrante, quando é do mesmo país é migrante, né? Que migra. Sempre confundo, mas tem esses migrantes, né, em grandes cidades, enfim, todas essas características aí do modernismo dentro da terceira geração, que é 1945, se eu não me engano, né, que ela lançou, que é na época, né, da escola literária. Esse livro, inclusive, ela lançou alguns meses, ela escreveu perto da morte dela, acho que ela já estava doente, foi tipo no leito de morte, foi o último romance dela, inclusive. O último livro que ela escreveu foi esse, por isso que ele tem um ar assim mais pesado, e depois de alguns meses do lançamento foi que ela faleceu. Um pouco sobre agora a bibliografia dela, ela é ucraniana, né? Ela nasceu na Ucrânia e ainda bebê, ela veio como refugiada para o Brasil pela perseguição aos judeus. Morou em Recife, né? Conheceu ali a vida em cidades pequenas, né, no Nordeste, enfim. Assim como a Macabeia, a Clarice também é uma mulher nordestina. Ela se casou com um diplomata e viveu praticamente 15 anos fora do Brasil, na Itália. E ela não gostava muito dessa vida de ser esposa, né, desse embaixador. E por isso que isso reflete bastante na sua literatura, né, essa solidão que ela sentia, né, de estar dentro desse casamento. E
Gente, desculpa, tá ruim aqui. E ela também causou um incêndio na casa dela por dormir com um cigarro aceso, que botou fogo no quarto dela e deixou marcas, né? Deixou sequelas na mão dela. E isso fez ela também criar uma consciência ali da própria mortalidade, né? Também influenciou a literatura dela. Um pouco agora sobre o romance, eu vi um vídeo dela explicando, né, o que inspirou ela para escrever esse romance. Ela falou que estava na Feira de São Cristóvão, acho que no Rio de Janeiro mesmo. Então ela viu, ficou comovida, né, sobre a dureza da vida dos imigrantes nordestinos ali na cidade. Eita, o lixo caiu? Caiu, né? Ah, beleza. Tá, eu vi você cair no nada. Ela Gente, a minha estava nessa internet também feira, tá bem ruim também. o áudio, né? Esse foninho ruim dele. É mesmo. Agora tá melhorou. Ó, Só falar mal dele que ele melhora. Enfim, de ela mim é do estava nessa fone. feira, ela viu ali a dureza, né, a realidade dos nordestinos que migram, e ela disse que ela também foi a uma cartomante e recebeu muitas notícias boas dessa cartomante, estava voltando para casa de táxi e pensou, nossa, que gozado seria se eu morresse agora, depois de receber um monte de notícia legal da cartomante. E aí nasceu a ideia de criar esse livro, né, a história da Macabeia, inspirado nesses fatos que aconteceram com ela. E que deu muito certo, né? Ela diz aqui também uma curiosidade E que pior não que ela tinha morreu no depois, né? livro. Oi? E pior que ela realmente morreu depois. Então, menina, acho que a cartomante também não estava muito afiada. Essas cartomantes. Inclusive, ai, não sei se eu falo isso agora. Deixa. Tem na capa. Na capa não, na página de rosto do livro, 13 títulos alternativos para a obra. Mas no EPUB que eu tinha, não tinha. O seu também. Você leu o mesmo que eu, né, Lelê? Isso, não tinha, não. Não tinha. O seu tem, Lucas? Ou alguém leu aí o que tinha? Se você ouviu, lixa. O meu ouvi, não tinha Não título, não. sei, eu nem reparei. Fala que na página de rosto ela deixa 13 títulos alternativos e entre eles algumas coisas meio tipo, a culpa é minha, ela não sabe gritar ou assobiar o vento. E eu fiquei curiosa para saber quais seriam esses outros títulos, né, que ela sugeriu para a obra, porque para mim o título A Hora da Estrela é fenomenal, é irônico, cria uma certa expectativa na gente, né? Eu achei Ah, tem mesmo. Ó, dá pra ver? dá para ver, mas não dá para ler não. Quer que lê? Tá, caiu. Pode ser. Ó, aí tem aqui A Hora da Estrela, A Culpa é Minha, Ela que se arranje, O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, Lamento de um Blue, Ela não Lamento sabe do quê? gritar, Lamento de um Blue, de azul Blue? em inglês. Uhum. Ela não sabe gritar, Uma sensação de perda, Assovio no vento escuro, Eu não posso fazer nada, Registro dos fatos antecedentes, Histórias lacrimogênicas do coronel, de cordel, perdão, Saída discreta pela porta dos fundos. Caramba, eu acho que nenhum funciona tão bem quanto a Hora da Estrela. Verdade. Eu gostei de um aí. Qual que é? Ela não. Qual que é de novo, Lucas? Ela não sabe gritar? Ela não sabe gritar também ficou bom, eu acho. Tem, ela não sabe gritar. E Saída pela Porta dos Fundos, não. Eu gostei de Série para os Fundos, porque ela morreu, né? De certa forma. Mas não combina tanto quanto a Hora da Saída Estrela. discreta pela porta dos fundos. Não sei, eu acho que depois, no contexto todo, a Hora da Estrela encaixa muito bem na história. Nossa, demais. Enfim, tinha isso, né, dos 13 títulos que eu não tive a oportunidade de ler, fiquei curiosa, ainda bem que você tinha. E enfim, foram essas coisas que eu vi, né? O restante das coisas eram mais as coisas profundas mesmo, né? Da leitura. Eu queria saber qual que foi a parte preferida de vocês, o que vocês acharam. Enfim, discussão sobre o livro mesmo, porque como é uma reunião só, tem muitos fatos que a gente consegue discutir, né? Elaborar
para poder tornar essa leitura mais grandiosa. Mas já deixo claro que eu amei muito. Nossa, eu amei muito esse livro. Acho que até agora foi tipo o meu preferido do ano, do clube, de tudo. Eu gostei demais. Eu também, Mas viu? enfim, Também gostei. vamos falar sobre a parte preferida de vocês. Quais que foram? Lixeiro, você que já meteu o spoiler lá, começa. Então, a parte favorita minha do livro, na verdade, eu coloquei aquela parte porque ela chama muita coisa do que eu entendi do livro, do que eu gostei. Uhum, você pode ler? Eu não lembro muito bem que parte que era. Deixa eu achar aqui, peraí. Ah, aquela pergunta pra ele do. Não, ela fala um negócio do general lá, não é? Carloto? Depois da chuva do jardim zoológico, o Olímpico não foi mais o mesmo. Desembestara, e sem notar que ele próprio era de poucas palavras, como convém a um homem, sério disse-lhe: Mas puxa, você não abre o bico e nem tem assunto. Então, aflita, ela lhe disse: Olhe, o imperador Carlos Magno era chamado na terra dele de Carulus. E você sabia que a mosca voa tão depressa que se voasse em linha reta, ela ia pelo mundo todo em 28 dias? Isso é mentira. Não, não é. Juro pela minha alma pura que aprendi isso na Rádio Relógio. Pois não acredito. Quero que caia morta nesse instante se estou mentindo. Quero que meu pai e minha mãe fiquem no inferno se estou lhe enganando. Esse pedaço, na verdade, é porque ele representa um contexto muito grande do livro todo para mim. O livro, para mim, ele trata principalmente de solidão. Eu não sei se vocês tiveram essa coisa, que apesar da Macabeia estar sempre perto de alguém, quase o tempo todo tem alguém em volta dela, tá com as meninas no quarto, tá com o namorado, ou tá com a Glória, ou tá com a tia, ela sempre tá sozinha, na verdade, né? Ela parece que é só um estorvo, alguma coisa que tá ali como se fosse um objeto. E esse foi um sentimento que eu tive muito grande no livro, assim, no geral. E, o, e esse pedaço mostra, tipo, que ela tinha essa relação com a Rádio Relógio, que é uma das poucos entretenimentos que ela tinha, o que ela estava escutando e passando isso pro Olimpo, né? E ele desdenhando daquilo de certa forma, ele não acreditando no pouco que ela tinha a oferecer. E, e daí isso é uma Quase nada, né, na representatividade. verdade. Oi? Pouco, quase nada, na verdade. E na verdade esse trecho não é a parte que eu mais gostei, mas ele é uma parte que representa muitos pontos do livro e muitos pontos da história pra mim, assim. Tipo, ela tá só, tudo que ela fala não adianta nada, sabe? A relação dela com ele é quase que insignificante também. E foi por isso, eu não sei, mas é um pedaço que me chamou a atenção e entrelaçou muita coisa, principalmente no de como os personagens são desenvolvidos, sabe? Entre a relação, entre os atos deles, você começa a ver muito como eles são de verdade. E eu gostei dessa forma que a Clarice coloca a evolução dos personagens em si. Uhum. Você começa a entender como eles são pelas reações que eles têm. Então, foi uma coisa que eu gostei muito do livro, principalmente quando ela conheceu ele, falando também daquele estudante de ouro, sabe? Uhum. É um outro pedaço que eu gostei bastante também. É importante você trazer esse trecho. Importante não, tipo, quero dizer, interessante é a palavra. Porque tinha algo que eu vi sobre as coisas em comum que a Macabeia tinha com o Olímpico. E uma dessas coisas em comum é justamente os dois serem pessoas que não se comunicam, não sabem, não conseguem, são incapazes de se É, comunicar, não tem o arte não tem a. É isso mesmo, de falar. Só sim. que de forma diferente para cada um, porque enquanto a Macabeia Fala literalmente que eles não falavam consegue só se comunicar. de Oi? pimenta malagueta, né?
Fala que eles falavam da nostalgia que eles tinham da infância, que era a sofrência deles, né? Sim, tipo, eles têm várias coisas em comum, só que uma coisa que passa despercebida é isso, que eles também têm esse problema na fala, porque acontece de forma diferente. Enquanto a Macabea literalmente não consegue se expressar com palavras, o Olímpico ele se expressa muito bem em palavras, só que as palavras dele não são dele, são palavras que ele pega de outras pessoas para falar como se fossem dele. Então também são palavras vazias, são palavras ocas. Sim, Então, sim, é legal. é uma coisa que eles têm em comum também, mas que não é tão aparente assim durante a leitura do livro. E faz E muito também sentido. uma coisa que eu não tinha pensado, mas acabei de pensar aqui que é interessante, porque boa parte desse livro também é contra o movimento machista dos escritores, né? Tanto que ela usa o pseudônimo Rodrigo SC, não lembro o Rodrigo nome. SM. Isso. Não sei, eu achei meio A- machista, mas não sei se foi a intenção dela, a ironia, porque, tipo, ela fala assim, é um narrador homem porque a mulher ia ser chorona, tipo, um negócio assim, né? Porque, tipo, porque nessa época você não era considerado um escritor, um livro de verdade, aqui no Brasil, se você fosse mulher, né? Para uhum. ser um livro considerado de verdade pela academia, tinha que ser feito por homem. Mas daí eu pensando nisso, que ali fala, Só né? assistir, minha mãe tá me É, ligando, eu vou atender, mas continua aqui a reunião, tá? beleza. Uma coisa que eu acho interessante desse pedaço, gente, que ali começa a falar, né? Tipo, ele era quieto como um homem deveria ser e tudo mais, e fica para a mulher ter que desenvolver a conversa, tudo mais, e para ele tava tudo certo ali. Eu acho interessante também isso. Talvez tem muito a ver com esse machismo do que ela tenta lutar também no livro, né? Mas é isso, Eu, gente. eu Vai. interpretei diferente essa parte aí. Ah, não, é que eu Do... teve muita coisa. Eu falei umas outras coisas, mas deixa eu resumir pra você que você não tava aqui. Hã? É, Não, é que você desculpa, não gente, minha tava. internet tá ruim. Não, não, isso que você falou do agora, né, Ah, tá. dessa escolha por ela escrever a partir de um homem, assim, e de ter sido machista, eu acho que, na verdade, acho que nem foi por nenhum nem por outro, sei lá, pelo que eu interpretei, assim. Porque ela escreve o livro como Clarice mesmo, né? Ela não cria um pseudônimo para poder escrever o livro, né? Ela já escreve como ela, inclusive ela já está bem consolidada como escritora, né? Assim, é um dos últimos livros, acho que a Tata falou. Eu perdi um pedaço aí, mas entendi que ela escreveu já quase na morte dela, né? Foi o Então último ela já romance tinha dela. um nome consolidado como escritora. Acho que não foi nem por isso, assim. Eu achei, na verdade, uma cutucada mesmo nisso de o homem pode, né, falar do jeito que ele quer, né? E aí ela. E a impressão que eu tive é que a história mexia tanto com ela, gerava tanto um sentimento difícil para ela de lidar com aquilo, um sofrimento mesmo tão intenso, que para ela conseguir escrever, ela precisava sair dela, sabe? Tipo, e E é aí um pouco o que que ela o fala, próprio meio Rodrigo brincando, fala, assim. né? Tipo, então assim, já que eu não vou dar conta disso, é uma história tão difícil, eu vou criar esse cara, porque o cara não vai sofrer, né? O homem não vai sofrer. Eu achei Faz meio que até sentido. meio irônico, assim, meio provocando mesmo os homens, né? Assim. Aham. E também tem aquele negócio, eu não quero falar, mas se eu não contar, eu vou explodir. Tipo, eu achei muito legal. Porque ela fala isso o tempo inteiro, eu vou explodir, eu vou estourar, eu preciso falar. E isso, sabe, gera tanto sofrimento que assim, ela se protege criando esse cara que vai contar a história no lugar dela, porque ela mesma não consegue, sabe? E isso também eu achei muito genial, assim, dela fazer isso, né? Meu, e esse negócio do narrador eu achei muito curioso, porque eu real achei que a gente ia conhecer ele no meio da história, que ia aparecer, e eu fiquei com essa expectativa, e o cara não apareceu, que tipo, meu Deus, quem é esse Eu também Rodrigo? achei. Eu achei que ele ia ter uma história com ela, de verdade, como se eles tivessem vivido um romance, alguma coisa assim, mas nada, né? Ele só é o que ele imagina da vida daquela mulher, né? Que ele vê de vez em quando. E agora que você falou isso, Tati, acho que faz muito sentido, porque algumas passagens assim do livro, na verdade, toda a escrita usa muita metalinguagem, mas tem umas horas que ele fala sobre o fato de ser escritor.
E aí eu senti um pouco igual a gente falou lá do Stephen King, né? Escrevendo sobre escritor, ele falando sobre ser escritor, sobre a função dele. E eu senti um pouco daquela cutucada do escritor falando sobre o seu próprio ofício, sabe? Eu achei também muito legal. Me lembrou muito as coisas que a gente estava falando do Stephen King. Levando em conta essa questão do narrador, eu queria muito me justificar do porquê que eu acabei interpretando o livro de uma forma diferente A dessa primeira vez? vez. Dessa vez? Então, dessa vez, porque assim, depois que eu li o livro a primeira vez, eu fui ver o filme e eu não consegui aceitar que eu gostei mais do filme do que do livro. Ô, louco. Então, no fim, eu ainda acho o filme mais legal de consumir do que o livro, mas papos para outros momentos. Uhum. E entre muitas coisas que eu fui consumir para conseguir entender de verdade a história, tem muita coisa sobre esse narrador, sobre ele tá sempre ali vendo, mas ao mesmo tempo ele dá a entender que ela também é só uma imaginação dele, mas ao mesmo tempo parece que eles se conhecem. E essa coisa do livro ter sido publicado nos anos 70, e tem muito do que o André falou sobre autores homens serem levados a sério, enquanto autores mulheres nem tanto. Mesmo a Clarice sendo muito bem colocada no mercado já nessa época. Então ela usa, né, eu também tive essa percepção de que ela usa esse narrador meio para brincar com essa coisa de ele não é tão sensível, porque se fosse eu. E aí me deu uma visão totalmente diferente sobre a história, porque a primeira vez que eu li essa parte toda do narrador, até começar a introdução real da Macabeia, foi muito maçante. Eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? Quando é que essa história vai começar? E o E pior, é só eu colocando uma nota, quando eu fui começar o livro, tem uma introdução grandona lá de uma literária, ai nem lembro, escola de literatura, não lembro, também é Clarice o nome dela. Aí eu fui pular essa introdução e aí o livro começou e eu não percebi. Aí eu continuava pulando assim, nossa, mas já tá na metade, até agora a introdução, cadê os capítulos? Aí eu fui ver que já tava no livro e o livro não tinha capítulo, eu fiquei tipo, caraca. Aí foi um pouco disso também. E aí, dessa vez que eu fui lendo, eu tive uma outra visão sobre como ele conta essa história. E aí até foi o que a Tatá comentou no grupo, que tipo, ele esculacha muito ela no começo da história, mas é de um jeito poético, assim, que se você não estiver prestando bastante atenção, você não percebe que ele tá esculachando ela. E eu acho que na primeira vez eu não percebi que ele tava jogando ela pra nada, sabe? Mano, ele esculacha de uma forma muito inteligente, eu amei. Mas tem até uma parte que ele fala isso, né? Que ele fala de, tipo, que tem um capítulo que tem um ponto no início e um ponto no final. E aí ele fala, eu não coloco reticências, porque senão vocês vão começar a maldar ela e eu não quero que vocês façam isso. Eu posso fazer, mas vocês não. E aí foi isso, né? Eu tô aqui para poder contar a história de alguém miserável. E aí eu vou ter que ser duro com ela, porque ela é miserável, sabe? Assim, é muito incrível o jeito que ela vai conversando com a gente, assim. Aí, de repente, e é isso, parece que ela vai construindo o narrador conforme ela também vai construindo a personagem, né? Tem vários momentos que o narrador fala assim, agora que eu descobri que ela não gosta de X coisa, ou agora que eu entendi que eu também não sinto, né? Então, assim, não tem uma linearidade de tempo, né? E já começa o livro falando isso, ela fala isso, né? A ideia, né, do livro é Tudo parecer sempre realmente um fluxo de existiu, tudo pensamento. já existiu. Então, é muito, muito maluco isso, como ela consegue narrar. E eu acho que isso me lembrou muito Dostoiévski também, como consegue narrar pensamentos tão abstratos, tão difíceis da gente né, descrever. E por isso que eu acho que é difícil de ler, assim, eu acho difícil porque é um fluxo de pensamento, porque o pensamento ele não é linear, ele não é organizado no tempo e no espaço, ele não tem propósito, não tem objetivo. E ela escreve assim, né? Assim, eu acho fantástico. Eu fiquei fascinada assim, com a forma que ela escreve. Ô, Tati, aproveitando que você falou que é dessa parte de fluxo de pensamento, teve uma parte que eu ainda não entendi. Não sei se alguém consegue me ajudar, porque assim, pelo que eu entendi mesmo, eles nunca se encontraram realmente e ele é um, ela meio que fruto da imaginação dele
de como é a vida dela, né? Eu acho que isso fica em questão, se a Macabeia realmente existiu, ou se é a imaginação dele. Tipo, Mas eu tem, tirei isso. tem um pedaço que ele fala que ela vive com ele e fica grudada nele. Ela quer dizer isso no pensamento dele? Ou o que ele quer dizer com isso? Qual a Acho que foi interpretação de vocês super. sobre isso? Acho que não foi literal, não. Foi super, tipo, vive com ele no sentido de, tipo, não sai do pensamento dele. Assim, a história dela tá colada com a vivência dele ali no dia a dia. Tipo, isso que eu entendi. Entendi. Como se ele fosse um observador e sempre aquilo ali tá acontecendo, né? O que eu Ou se não fala, peguei, é. o que eu peguei sobre isso seria muito que ele viu ela em algum momento, que ela realmente existe, mas que no fim ela é basicamente fruto da imaginação dele pelo que ele viu, sabe? Tipo, ele Eu não também tem tô nessa, mais ou menos. uma proximidade com ela de verdade. Mas o texto deixa isso muito aberto mesmo, a interpretação. Eu Eu também gosto de pensar interpretei que isso. ela não existe e que todos nós É. somos um pouco Macabeia. Eu Também acho que acho. assim. Eu discordo de todos vocês, eu achei o livro uma merda. Desculpa, mas é horrível de verdade. Tipo assim, Ela sofrendo assim pra ler. a pior parte pra mim foi o narrador. Porque. Putz, Não, sério, eu achei assim, horrível, porque pra mim, eu achei que ele teria algo de relevante na narrativa e ele não tem. Então, tipo, eu acho que tudo que ele fala ali no começo, o monólogo que ele dá, não leva a lugar nenhum. E é uma coisa que pra mim não faz sentido estar ali na história. Tipo, ele poderia ter esculachado ela de outras formas, mas ele escolheu de uma forma que sem pé nem cabeça, sabe? Ele fala, fala, fala e depois começa a contar mais a história dela, ele some. Quem é essa pessoa? O que ele tava fazendo ali? Por que ele sabe a história dela? Ele sabe a história dela? Tipo, aonde é que ele foi parar? Por que do nada ele some, sabe? Então eu acho que isso foi muito ruim. Mas a história da Macabea em si, eu não achei ruim. Eu achei até interessante, né? A forma como foi abordado, porque... Enfim, tipo... acho que é uma vivência que nenhum de nós aqui tem, mas que muitas pessoas migraram, né? Do Nordeste ou do Norte pro Sudeste e vieram em busca de uma vida melhor e muitas vezes a gente sabe que não foi o que aconteceu. Então ele é um retrato de um recorte social que a gente tem. É um fato. Então eu acho que é assim, tentando contar a história de alguém que é invisível para a sociedade. E a Macabeia, ela é uma coitada do início ao fim, ela só se ferra. E é muito triste a história dela, porque, cara, ela não vê maldade nos outros, ela não sabe quem ela não conhece nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de cuidado. E ela vai vivendo a vida sem entender o que ela tá fazendo ali, sem ter alguém com quem conversar, com quem recorrer, e ela só vai achando gente que não agrega nada na vida dela. E ao mesmo tempo que ela não tem culpa disso, ela também não parece fazer nada pra se movimentar, pra sair desse lugar, pra melhorar Ela não tem nem alguma coisa. consciência que ela tá nesse lugar. Essa é que é a questão. Exato. É muito triste ver ela ali, porque ela não. Ela tá tipo assim, no fundo do poço, sem saber que tá no fundo do poço, tentando buscar uma brechinha de luz ali, mas ela não consegue. E. Bom, pra mim, eu acho que foi muito difícil de ler esse livro. Eu realmente não gostei. Eu achei. Não sei se o drama que foi exagerado, ou acho que não exatamente o drama, mas a forma como ela escolheu contar essa história eu não gostei. Uhum. Mas eu concordo com o Lucas, eu achei o filme melhor do que o livro. Porque, cara, eu odiei tanto o livro que eu falei, não é possível que eu tô odiando tanto esse livro. Eu tenho que ver o filme pra ver se eu entendi alguma Foi coisa muito bom. errada. A E o hater do filme, livro. eu achei bom porque, tipo assim, é outra perspectiva, não é a perspectiva do narrador. E o fato de não ter o narrador deixou a história mais interessante pra mim. E eu achei impecável a atuação da atriz que fez a Macabea no filme. Ela ganhou Ela um ganhou prêmio. um prêmio, né, no No Cannes. negócio de Berlim, urso de prata, alguma coisa assim, por essa interpretação.
Sim, e realmente é muito bem feito o filme. Eu acho que ele passa essa sensação de solidão, Vazio, de coitada, de tudo, sabe? É frustrante ver a história dela. E eu acho que o filme conseguiu passar isso melhor com uma perspectiva de fora da história do que com o narrador, que eu não entendi o que ele quis dizer, entendeu? Pra mim, ele só fez sentido quando ele realmente estava contando a vida da Macabeia. Fora isso, ele não fez sentido nenhum. Que acho que foi uma experiência Nossa, bem. eu gostei muito do narrador, na verdade. Não sei o Eu que gostei aconteceu também, acho com. que, tipo, a melhor parte pra mim não é a história, e que sim como que a história foi contada. Tipo, para pra É, pensar, a história é É, medíocre, é uma história pra idiota, mim mas, nada, é porque ela até vazia. fala isso, eu até grifei isso, eu não vou achar agora. Mas que ela fala isso, que a narração não é importante. O que é importante é a. Ai, não vou achar agora. Mas assim, que o ponto não é esse. O ponto da escrita não é a história da Macabeia, né? Tipo, é sobre mesmo essa existência. E é o fato dela não saber que ela Essa não sofre que existência. faz com que ela seja a heroína, assim, né? Porque ter consciência da nossa existência é uma merda, é isso que ela fala. Uma pessoa que tem consciência da própria existência, cara, é alguém em plena angústia o tempo inteiro. A gente fica num sofrimento gigantesco, né? E é isso que é a grande brilhanteza da Macabeia. Ela não tem noção, ela sabe, ela tá aí, tá vivendo por viver, assim. E eu ela acho até que fala que tristeza é luxo de quem tem dinheiro, né? isso, Porque ela não tem tempo pra isso. e Ai, assim, gente, eu acho que é esse livro é uma muito. denúncia muito grande que ela faz ali, porque. E aí, voltando na pergunta, né, desse narrador, tal, se conhecia, não conhecia, se ela é real ou não, a sensação é isso mesmo, que ela fala algumas vezes que ela viu aquela pessoa, ela viu, sabe, que ela bateu o olho, que ela viu o rosto, que ela viu a expressão. Então ela vai dando essa dica de que a Macabea não é alguém real, mas é alguém que ela viu na rua, sei lá, que ela teve. E assim, quando você vê, eu acho que no final do livro que eu tô, que é físico, ele fala um pouco disso, que ela também morou no Nordeste, né? Eu acho que é a Clarice. Uhum. E ela Recife. ia, por exemplo, ela ia na casa no fim de semana, ela ia para casa da empregada, e aí ela tinha contato com pessoas, né, que não faziam parte dessa classe social dela, que era melhor. E eu acho que foram essas vivências que tocaram ela tanto e geraram tanta angústia. E é isso, eu preciso contar a história dessa pessoa, né? Então, ela quer contar, só que ela não sabe quem é direito, ela vai escrevendo. E a Clarice é assim, tipo, todos os livros dela são assim. Eu acho que Que legal. essa Inclusive, narrativa, se não agrada, tipo, ler, você não vai gostar de ler nada de nenhum. Clarice. Então, Inclusive, eu eu vi me que A senti Hora da muito Estrela é o que tem mais machista, cara. história sem narrativa. Eu queria dizer que eu me senti muito machista, porque eu já li isso em algum lugar, mas não lembro se essa informação é verdadeira, que o Chico Buarque falava muito mal da Clarice na época. Eles tinham uma treta real, assim. E aí, eu só fiquei pensando, nossa, Cotidiano é uma música e em poucas estrofes consegue falar melhor, contar uma história melhor do que essa porra desse livro com 80 páginas. E eu me Caralho. senti assim, muito, Deus. muito machista. Tipo, meu Deus, eu tô defendendo um homem, mas, cara, de verdade, eu achei muito ruim o jeito que ela contou a história. Eu não gostei. E eu Meu, acho que eu não sou o público dela. Apenas Acho isso. que sim. Eu acho que olê, é isso que eu ia falar. Acho que Clarice não é pra você, assim, mas. mas ó, eu senti no, tipo assim, no fundo do meu coração que esse livro foi uma das melhores coisas que soube tratar a miséria de uma pessoa. Tipo, ao Nossa, ponto que a pessoa pode chegar de ser tão miserável na vida, não só de posse, mas de tudo, assim, sabe? Sim, Sei lá, ela eu é achei que foi miserável. muito bom essa parte. E Cara, eu achei que é a isso que eu Eu representação do acho tô. Nordeste do genial. Brasil através de uma ucraniana ainda, eu falei, caralho, como que essa mulher, apesar dela É. realmente não ter Ela é mais vivido aqui, né? brasileira, né? Eu não sei. Cara, mas É, não sei. Eu Tudo. achei genial. Eu escrevi várias vezes que eu fui escrevendo de lápis assim, genial, genial, genial. Cara, a maneira. Ih, travou. Eu não Eita, sei, descremente, não travou, é pra maninho, todo mundo, repete aí, por mas. favor. Estão me vendo agora? Tá muito tá. ruim Uhum. a Sim. internet. Mas é que eu fui escrevendo genial em várias partes, assim. Eu acho que não é todo mundo que. Acho que nunca vi um escritor capaz de construir
essa história do jeito. E ela falava isso: eu não sou uma escritora profissional, né? Eu escrevo porque eu escrevo, eu tenho que escrever. E aí ela. Então, assim, ela não vai seguindo uma lógica de escrita ou. Ih, travou de Eita. novo. Travou de novo. Acho que agora travou de vez. Então, eu queria comentar duas coisas. Tem muitas partes do livro, passagens que eu achei, assim, icônicas. Que eu já li na vida. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Agora Travou, voltou, voltou. Tati. Travou Mas tudo. você tava falando alguma coisa aí, fala de. Não, então, é que. Eu não E sei se ela ela vai me não ouvir, vai né? ver. Enfim, vou falar pra vocês, se ela voltar, eu falo pra ela. Tem várias frases que eu achei icônicas, inclusive uma que eu não perdi. sabia que era desse livro, que pra mim foi a melhor passagem do livro. Resume o livro, de certa forma, que já que eu sou, só me resta ser. Alguma coisa assim. Eu achei essa frase sensacional. E tem várias outras frases que, cara, assim, elas isoladamente são muito boas. Eu só realmente não gostei do contexto geral. Mas tem uma coisa que eu vi esses dias atrás, que eu tava vendo uma crítica social sobre a figura do macho, do cabra macho nordestino. Que, tipo assim, é uma coisa que foi construída socialmente de forma política na época em que foi construído. Porque, tipo assim, o Brasil estava passando por uma transformação de você sair da zona rural e morar na cidade. E aí, os governos ali da área do norte e nordeste, que era tudo norte antigamente, não existia ainda nordeste, eles começaram a construir essa imagem de que, tipo assim, o homem de verdade nordestino, ele é cabra macho, ele provém pra família, ele trabalha no campo, ele é não sei o quê. E as mídias foram espalhando, né, essa ideia de cabra macho para que não perder o trabalho braçal daquela região, porque eles não podiam perder aquilo. Então foi uma coisa muito construída, muito bem pensada, e eu acho que o Olímpio, ele representa totalmente essa ideia do cabra macho. Pra mim, ele representou muito bem isso. E, tipo assim, sem ele saber também, sem ele pensar o que ele é, sem ele. Enfim, ele só acha que é aquilo que ele tem que ser porque em algum momento alguém falou pra ele que era isso. É assim que Ele, tem que ser. e ele é uma pessoa Mas horrível. ele deixa isso bem explícito, né? Tipo, alguns momentos, até quando ela fala dele falar palavras mais rebuscadas, coisa da rádio relógio lá, ele fala, isso é quem sabe demais fica fresco. Sim. Coisa de bicha, homem que vira mulher, né? Sim. O Mangue tá cheio de mulher que pergunta demais, não é? A Mangue ele fala isso ele também. fala do. Não sei no livro, mas Acho no que é filme Mangue, ele fala isso. fala. No filme ele fala, tipo, a zona tá cheia de mulher que É faz porque perguntas demais. no livro, depois, quando ela vai na cartomante, a cartomante fala do Mangue como se fosse um conjunto zona. de zonas. Inclusive saudades da zona, né? Saudade da zona. Gente, uma crítica assim no Olímpio, né? Que eu achei sensacional da parte da Clarice. Eu sei que ela não era uma pessoa que se envolve muito em críticas sociais e tal, mas para mim foi muito cirúrgico. Foi o fato do Olímpico, não, caramba, Olímpio, ele ser ladrão e assassino e o sonho dele é ser político. E eu fiquei tipo, Nossa ai, você foi senhora! feraz. Mano, eu achei genial o fato dele ser ladrão e querer o sonho dele ser político, e inclusive se tornar político, né? Mas eu achei Deputado. que faz muito sentido. Sim. Não vou deixar a ler sozinha nessa, porque assim, eu gostei do livro, mas não me deu vontade de ler mais Clarice. Ele é um livro que, assim, pra mim, tá ótimo, ó, muito obrigado, muito feliz, mas é só isso aqui mesmo, Tem outras coisas que ela escreveu. Ela escreveu crônicas, contos. Inclusive, esse é o porque... primeiro livro que eu li dela, mas já li bastante crônicas e contos dela. São bons, viu? Então, é a primeira coisa que eu leio sobre ela, porque, assim, eu não sei, eu acho que o jeito como é escrito, a forma como é contado, tem muitos. Eu marquei bastante, tem muitas partes que eu gosto muito, tem muitas partes que eu consegui rir da história. Aquela cena que depois que o Olímpico termina com ela,
que ele fala que ela é o cabelo na sopa, que não dá vontade de comer. Nossa, eu ri Nossa. sozinho. Eu vi isso no Ah, filme. E aí eu fiquei, Gente, meu Deus. eu acho que o Olímpico, ele é tipo a pessoa que... Tudo que os homens escrotos gostariam de falar e não falam às vezes, mas o pode ser. O Olímpico primeiro Red fala. Pill. Sim. E aí ele falando. E aí, quando ela vai pro trabalho, que ela passa um batom, e aí a Glória meio que zoa com ela, que aí Ser a feia dói? Glória. Então, e ela fala, não sei, Nossa, me foi diga muito bom você que também. é feia. E eu fiquei tipo, Essa parte eu falei assim, caraca! nossa, Macabé acordou pra vida. Falou E, pela primeira vez. e eu sinto que esse livro é muito sobre não ser, sabe? É sobre você ter a possibilidade de ser alguém, de ser alguma coisa, porque ela era datilógrafa e pra ela tava ótimo ser datilógrafa. E era isso. A Que impressão que eu tenho é que, tipo, por datilógrafa ser um nome difícil de falar, ela acha que é algo muito chique. pode ser também. E essa sensação de que, mesmo tendo essa possibilidade, nunca será, porque é o que é e é o que é mesmo. Sabe? Como ela mesma disse. E no fim, quando eu senti que ela estava começando a acordar, que ela estava começando a ver a vida de verdade, que a vida não era só goiabada com queijo, acabou. Nossa, Não... ela vomitar a estrela foi incrível. Amigo, já fala qual que é a sua parte preferida. Então, a minha parte preferida de verdade é quando ela É pede de quando no pirona. filme. Quando no filme ela. É quando ela pede de pirona pra Glória, porque ela fala que ela tá se doendo. Mas eu acho que pra mim a parte mais importante é um pouquinho grande, mas é Uhum. rapidinho. Mete bala. Deixa eu ver uma vez. Aqui. Ela ficou de cabeça inclinada no ombro, assim como uma pomba fica triste. Eu acho que tinha que ser um pouco mais pra cima, mas enfim, dá pra saber. Uhum. Quando ele fala em ficar rico, uma vez ele lhe disse: Não será somente visão? Vá para o inferno, você só sabe desconfiar. Eu só não digo palavrões grossos porque você é moça donzela. Cuidado com as suas preocupações, dizem que dá ferida no estômago. Preocupação coisa nenhuma, pois eu sei, no certo, que vou vencer. Bem, e você tem preocupações? Não, não tenho nenhuma. Acho que não preciso vencer na vida. Essa parte me pega muito, muito, porque porque acho que é o começo dessa sensação de que não é porque ela não consegue ter outra visão de que é isso e acabou. E isso me deixa um pouco assim, porque ela é uma pessoa que ela tem condições, ela tem curiosidade, ela mesmo assim, sabe, não tendo condições físicas, monetárias, mas ela pensa, ela é curiosa, ela só precisa se entender melhor como ser humano, que eu acho que é o que falta. E falta porque as pessoas em volta dela fizeram com que ela tenha essa visão desde que nasceu, porque a tia dela tratava ela meio que como um negócio que tá ali só porque tá ali, sabe? Porque precisa desse cuidado. Então, isso me incomodou um pouco na história como um todo. E você concorda? Acha que não tem vontade de vencer na vida, é isso? Não preciso vencer na vida. Você concorda com essa frase? Não, pior que não. E me incomoda isso como um todo, do 15 do minutos. Olímpico querer vencer na vida, mesmo sendo tão chucro como ele é, e ela não entender que a vida é muito mais do que ser datilógrafa, comer cachorro-quente e esperar o dia que vai comer queijo com goiabada. Uhum, bonito. E você, Tati, ou lê alguma das duas, qual que são suas partes preferidas do livro, para vocês poderem falar antes do tempo acabar? Que eu tinha falado já, mas eu vou falar. É que ela é realmente muito curta, mas pra mim é a melhor frase assim do Ah, você livro. falou. Já que sou, o jeito é ser. Eu achei essa passagem bem bonita. Apesar de ser
narrador, que eu meti o pau nele aqui. Mas ele falou algumas coisas legais, assim. Mas, tipo assim. Às vezes ele foi legalzinho. Mas eu queria só complementar essa fala do Lucas, porque, tipo, eu já até tive uma conversa parecida com a Tatá, que é o que é vencer na vida, né? Uhum. Aí um dia a gente estava conversando sobre outro assunto, na verdade, que era o que é ser artista. E aí eu falei pra Tatá que eu acho que a gente tem uma visão muito de trabalho, né? De remuneração em relação a algumas coisas na nossa vida. E, tipo assim, você não precisa trabalhar profissionalmente como algo pra você ser aquilo. Tipo, eu sou um artista. Não necessariamente eu vendo arte ou, enfim, eu produzo nesse sentido. Mas eu acho que a gente, como brasileiro, não consegue muitas vezes ver de outra ótica, porque a gente é um país pobre, a gente é um país que, cara, a gente precisa trabalhar. Isso porque nós estamos numa região com mais dinheiro e nós aqui nessa reunião, ninguém é miserável igual a Macabé, mas a gente ainda tem essa visão de, tipo, é uma realidade difícil. E eu já vi algumas pessoas falando que em outros países não funciona assim. Que as pessoas, tipo assim, trabalha no mercado, mas se você perguntar pra ela, o que você é? Ela vai falar, sou artista. Por quê? Porque ela gosta de fazer aquilo. Não necessariamente porque ela trabalha com aquilo. Então é uma visão muito diferente. Eu acho que a nossa visão tá sempre voltada com... Enfim, a gente sempre tenta monetizar de alguma forma porque é o que nos resta, é o que a gente precisa fazer. É isso. Depressão ou Muito legal. capitalismo? Normalmente capitalismo. Sempre capitalismo. Na dúvida, culpa o capitalismo. Essa é a minha regra. O capitalismo falhou, falhará, etc. Falhou e falhará. E você, Tati, fala agora a sua parte preferida. Eu não tenho Não vale o livro todo. Não tenho, eu não consegui, porque eu grifei o livro inteiro, né? A minha experiência foi muito diferente da lei do Lucas, assim, porque eu fiquei completamente apaixonada pela leitura, assim. Eu acho a maior monstra da escritura mundial, sem brincadeira. Acho que, sim, a forma de escrita é mais difícil mesmo, né? O jeito dela de escrever não é ligado tanto numa linearidade em fatos, então isso torna mais complexo, mas não sei, talvez por essa da psicologia, eu gostar muito da emoção, das sensações, do processo mental, eu fiquei muito fascinada com tudo. E aí eu vi que também essas frases, tem muita frase que a gente usa agora e que é do livro, assim, tipo essa de já que sou, o jeito é ser. Eu grifei várias, depois vou mandar para vocês, que eu achei engraçado isso, de coisas que a gente fala meio clichê, que compartilha no Instagram, veio desse livro, assim. Tem mais umas 3 ou 4 ali perdidas, que eu achei engraçado. Ah, legal. Sim, também percebi isso. Você notou? Então eu falei, gente, tudo é Clarice, eu nem sabia. Mas eu ia falar uma coisa disso que a Letícia falou, eu esqueci o que eu ia falar. Sei lá, esqueci, gente. Daqui a pouco voltam, não sei se dá tempo. Vai pensando então, aqui falta só 10 minutos. Eu vou pegar aqui qual que é a parte que eu mais gostei. Na verdade, são duas. Eu nunca consigo escolher um só, né? Pelo amor de Deus. Mas, gente, esse livro bateu recorde de marcação, de anotação. Eu fiz 43 anotações. 43 anotações. Mas é que chegou uma hora que eu achei tão criativa a forma como o Roberto não é o nome dele? Rodrigo. Como ele descrevia Macabea, como ele escrevia essa história de uma forma tão criativa e tão desculachada, que não, tem que guardar tudo isso para mim ler depois, para eu saber como ele é tão bom em insultar com palavras sutis. Eu não achei sutil, gente. Sutis, assim, tipo, você tem que pensar um pouco pra Eu não saber achei muito sutil, mas também não é tão óbvio, tá? Ele usa umas palavras diferentes que a gente não usa normalmente. É aquela coisa que se você lê corrido, igual você tá acostumado a ler um romance qualquer, você não pega. Ai, muito bom, de Ele verdade. só esculacha, menino. Não, mas Eu olha também isso, achei ó. isso. Quero experimentar pelo menos uma vez a falta de gosto que dizem ter a história. Tipo, mano, ele chama a história dela de falta de gosto.
gente, tipo, que genial e simples. E ao mesmo tempo, tipo, caralho, como que eu nunca pensei nisso antes? Eu sou um fracasso de escrita. Puta que eu pariu agora. Quando eu estiver conversando com você, eu vou ter que ficar prestando atenção se você não tá me insultando. Ela pegando o botar livro dias da aqui, Macabé, o de livro memorização da Hora da palavras. Estrela e lendo assim, ó. É, Mas enfim, a parte que eu mais gostei, eu acho que é uma bem clichêzona também, assim, do livro, mas é que eu falei assim, não vou cair nos clichês. Mas, gente, é um clichê muito bom. E eu chorei, gente, eu chorei lendo o final da história. Eu achei, nossa, avassalador, assim. Nossa, é muito bom. Eu sou do time da Tati, que eu fui arrebatada por esse livro, foi incrível. Mas agora falando sério, a parte que eu mais gostei, assim, foi. Que eu mais gostei, o que marcante foi que ele fala assim: pois há momentos em que a pessoa está precisando de uma pequena mortezinha, e sem nem saber ao menos por quê. Quanto a mim, substituo o ato da morte por um seu símbolo. Símbolo este que pode resumir num profundo beijo, mas não na parede áspera, né, que ela beijava a parede, e sim, boca a boca, na agonia do prazer, que é a morte. Eu, simbolicamente, morro várias vezes só para experimentar a ressurreição. Aqui, meu filho, eu tava atingindo o Nirvana. Não tava aqui na Terra, não. Eu tava aqui, ó, ressurreiçando, ó. Nem sei como que conjuga esse verbo. Eu tava aqui voando, tipo, meu Deus. Quantas vezes que eu morri, meu Deus, e aqui eu tô até hoje. Nós, meninas, meio macabeia. E o último, assim, que foi quando eu tava de buiada, assim, lágrimas, daí foi, tipo, assim, o que me deu um fatality foi: eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina, infante, mas quero o pior, a vida. Ai, já tá emocionado. É muito forte. Ai, não vou conseguir, tô muito emocionada. Mas enfim, os que me lerem, assim, levem um soco no estômago pra ver se é bom. A vida é um soco no estômago. Ai, gente, muito bom. Olha É, isso. é isso, essa questão. Ela não tá Ai, adorando. que engraçado. Ela tá meio empurrada na nossa gente, cara. Ele, tipo, aproveitando Amigo, esse trecho que literatura. você leu, Tata, queria Oi? fazer uma proposta aqui, aproveitando o trecho que você acabou de falar, queria fazer uma proposta. Não sei se vai dar tempo, mas queria que cada um falasse aqui o que se sentiu representado no livro, porque é um livro realmente que é difícil você falar que Uhum. você se sentiu representado por algo, porque ele é péssimo em relação a sofrimento, é dor, mas queria que se vocês se sentiram representados por algum pedaço, tiveram a liberdade, fala pra gente saber aqui, o que vocês Ai, são sentiram. vários momentos que, tipo, pela nossa, solidão da muito. Macabeia. Eu fico pensando que eu acho que o que me separa dela é o fato de que eu penso muito sobre a minha existência, e talvez se eu não pensasse tanto, eu seria uma Macabeia também, dessa desgraça que é a vida, né? Assim, de tipo, cara, e é isso o tempo inteiro. Tem um pedaço também que é desse cara aí, desse namorado dela, que eu esqueci o nome. Olímpio. Porque o nome dele é Olímpio A de Jesus. Jesus? E aí me pegou muito porque ele fala assim que de Jesus é o nome daqueles que não tem pai, né? Não tem o nome não tem um nome, não é que não tem pai, não tem um pai. Mas assim, eu me identifiquei muito com ela em um monte de coisas, sabe? Assim, vários trechos eu fui marcando também de tipo, puta, eu sei o que é isso, eu sei o que é sentir isso, sabe? Eu acho que ela pega em coisas muito profundas do que a gente sente, talvez a gente não fale, a gente tenha vergonha até de né, confessar para os outros que a gente sente essa dor e tal. Já parou pra pensar que é, tipo, meio como uma Macabé também, a gente sente, mas não tem nem consciência daquilo que tá sentindo, sabe? Exato. E de, assim, uma coisa que eu achei muito bonita é, por causa disso, a gente fala, ela é muito triste e que ela não sabe que é triste, isso é pior. Eu não acho que é pior, sabe? Eu acho que ela consegue um estado de felicidade genuína exatamente por isso. Então tem trechos que ela, sei lá, ela vê os navios ali no porto e aquilo faz bem para ela, ou o dia que ela mente e fala que tá com dor de dente para só existir sozinha e ela fica muito feliz, sabe? Aquilo me deu uma sensação muito boa de, cara, a gente consegue em muito pouco encontrar satisfação, assim. E ela sabe fazer isso melhor do que eu, sabe?
Então, não sei se me identifiquei, mas achei fantástico ela poder ser feliz com coisas bestas, assim, de comer, sei lá, comer o queijo com a goiabada, né? Tá bom, Muito bonito. não precisa de mais que isso. Ela não precisa vencer na vida, né? Como disse. Tem um Tem uma parte. trecho. Vai. Tem um trecho que eu marquei aqui, é que, tipo assim, eu me identifiquei em várias questões também com a Macabea. Nessa questão da solidão, acho que todo mundo se sente um pouco solitário dentro de si mesmo. E tem uma parte que ela fala, tipo, que ela tá conversando com... É Olímpico ou é Olímpio? No livro tá olímpico, né? Acho que Eu tô falando Olímpio. Acho que é Olímpico. Enfim, ela tá conversando com ele e ele fica meio bravo, assim, com ela porque ela não conversa. E aí ela fala alguma coisa assim, é que eu não tô acostumada ainda. Aí ele, acostumada com o quê? A ser eu. Tipo, ela realmente não tem, sabe? Ela não Ela é entende vazia. quem é ela. E eu também não entendo quem sou eu. Noção Eu não sei de que ela é quem uma sou eu, acho pessoa, que- né? É uma coisa que eu vou descobrindo conforme eu vou vivendo. Eu realmente não sei quem sou eu. Tem uma foda. parte que pra mim fica muito claro, assim, na minha interpretação, que, tipo, o livro é um pouco sobre todo mundo, não é exatamente sobre um caso isolado, que o narrador tá falando sobre ser um acaso, né? Falou, a Macabea é um acaso na vida, mas falou de um jeito muito ruim, né? Um feto jogado na lata de lixo, embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Eu fiquei tipo, caralho, mano, essa desgraçada tá falando de todo mundo. Que filha da puta. Enfim, é isso. Mais alguma coisa, gente? O Lucas não falou. Você Não. quer falar, Lucas? Não, eu tô bem tranquilo, porque eu Tá bem não. tranquilo? E Gente, vou todo mundo aproveitar e fazer assistiu um o filme? convite para vocês. Ah, Não tem muito a ver com o clube de livro, mas vou fazer minha festinha de aniversário sábado. E vocês estão convidados todos. Eba! Obrigada. Vai ter bolo? Eu acredito que sim, eu estou vendo como que vai ser. Ou Mas depois então eu mando aproveitar detalhes. os últimos 2 minutos pra decidir qual que vai ser o próximo livro, gente. Tem que colocar o livro do lixeiro também, né? Que tá participando. Eu acho que- achava Entendeu? que Tô participando. a gente tinha lido o livro dele. Agora, A hoje gente que não eu tinha descobri colocado que um não. livro pra depois? Então, a gente tinha uma lista, né, de livros que a gente Mas ia que ver nessa se ia lista não continuar tem- ou não. Não tem, Porque acho que nem eu- indicação do Lucas. Porque eu foi lembro que a gente colocado pegou e falou depois. assim, Sim. vamos colocar a Culpa da Estrela que dá pra fazer em um encontro só e depois a gente lê esse. Eu não lembro qual que era. Então, o que acontece? Os próximos livros agora, eles todos tiveram a mesma quantidade de votos, né? São 3 livros. A gente Então- pode jogar aqui pra votar de novo. Eu pensei em votar só nesses 3 agora. Tipo, aí depois a gente vê os próximos. Eu acho que era isso. Mas eu acho que tem que colocar o livro do Lucas e o livro do lixeiro, que não tava na lista anterior, que eles não colocaram, daí ficou pra colocar nas próximas vezes pra Tem certeza? sortear. Tava sim, era uma lista bem grande. Do lixeiro não Lê, tinha. Lê o que você tem contra mim, Lê. Por que você me odeia? Nada. Por que você me odeia? Coloca seu livro lá, você e o Lucas. Mas acho que do Lucas também não tem. Tem não, o Lucas? o meu não entendeu? tinha indicado. Não. Tá, mas Eu eu não vou acho que pôr eu vou colocar Sapiens, porque eu depois, sei tava que vocês pensando. duas não gostam de Sapiens. Vai Aninha, você acabar. tá- Então indica o livro você- lá, a gente faz um novo sorteio, pode ser? Tá bom, põe Beleza. Terror do Vale. Eu vou pôr aqui, peraí. Tá bom, gente. Beijos, muito obrigada. Beijo por pra hoje. vocês. Até Tchau, logo. gente. Tchau, tchau. Beijo, Bye, beijo, bye. beijo. Tchau, tchau.